gente trabalhou com as diversas escolas do pensamento jurídico. Essas escolas, elas tinham ideologias, elas tinham os conceitos próprios delas, elas tinham uma... Peraí. Ainda tem gente entrando, eu tenho que permitir. Vou ter que dar um jeito nessa... E aí, o que a gente tem sobre isso, né? A gente foi conversando sobre as várias escolas, a gente deu uma trabalhada muito grande na escola marxista, a gente discutiu muito sobre a escola marxista, porque a escola marxista ela ultrapassa, com muita tranquilidade, a gente consegue ultrapassar a questão jurídica e entrar na questão social. Isso é normal, faz parte da nossa... De qualquer discussão, quando a gente fala sobre teoria marxista, a gente não consegue passar por ela sem falar também sobre a questão do social, porque faz parte, porque ela é de fato extremamente social. E quando a gente trabalha com direito, principalmente com teoria do direito, filosofia do direito, introdução e estudo do direito, a gente tem que entender que direito é sociedade, sociedade é direito, tá? Hoje eu vou falar isso de novo, quando a gente começar a falar sobre teoria da norma, tá? Não tem como fugir disso. Então a gente precisa ter essa discussão, né? A construção social do direito ela é essencial. Mas, continuando o nosso trabalho sobre as escolas do pensamento jurídico, a gente chega na escola positivista. Na escola positivista, a gente começa falando sobre o positivismo do ponto de vista filosófico, tá? O positivismo como filosofia, ele se inicia no fim do século XVIII, bem no fim do século XVIII, início do século XIX, tá? E ele trabalha com a ideia da Eu vou falar muito sobre o positivismo social porque ele é importante para a história do Brasil, tá? Quando veio a Revolução Francesa, houve o Reino de Terror, o fim da monarquia, decapitamos não, eles decapitaram, não tem nada a ver com isso. Decapitaram reis e rainhas e nobreza como um todo, tudo na guilhotina, uma coisa fora do comum. Robespierre, que foi o grande líder da Revolução, implantou o que foi chamado de regime de terror. Qualquer pessoa que era ouvida ou discutida falando contrariamente ao regime dos jacobinos, ele era sumariamente executado. Ele executou o próprio colega que ajudou a fundamentar, a identificar os conceitos da Revolução Francesa, que é o Danton, foi guilhotinado. E depois ele acabou sendo preso pelos girondinos, que é um lado mais tranquilo do parlamento francês, e foi decapitado também, para variar. É nesse clima, é nessa estrutura social que o positivismo de Auguste Comte surge. Para ele postulou a ideia da lei dos 3 estados. Esses 3 estados seriam os 3 estados do homem, não os 3 estados sociais. Para Comte, o homem passaria por 3 fases distintas e separadas. A primeira fase, ou o primeiro estado, seria o estado metafísico. As explicações seriam tidas por mistérios naturais ou ainda por questões religiosas. Tudo aconteceria. Seria um passo de ingenuidade, por assim dizer, do ser humano.
O segundo estágio seria o estágio de razão, tá? O estado de razão não, perdão, o estado de argumentação abstrata. Começaria o início da razão, a força sobrenatural é substituída pelo argumento, começa-se a pensar, tá? Então ali estariam as primeiras organizações governamentais, as primeiras estruturas estatais, o primeiro momento em que a ciência começa a entrar em vigor, tá? E o terceiro estado, ele seria o estado positivo, ou o estado científico. Nesse estado, o ser humano ele alcançaria a plena capacidade da racionalidade. Nesse momento, o ser humano teria, então, um papel total e completamente racional. A ciência passa a ser a principal organizadora, a principal construtora da sociedade. Então, ela orienta. Nesse estado, Auguste Comte diria que já não seria mais necessário o estado político, o estado de estrutura, o estado leviatã. Não sendo substituído por anarquia, seria sem nenhum tipo de organização, mas porque o próprio ser humano, dentro da construção social, dentro da historicidade dele, ele seria capaz de se autogerenciar. Então ele não teria por que ter um governo, um Estado estruturado, um Estado que impusesse a ele regras, porque essas regras fariam parte do próprio indivíduo. Tá? O próprio Auguste Comte, ele também tinha... Depois ele criou, a partir disso ele criou uma religião positivista, se colocou como messias dessa religião, a segunda esposa dele como musa. Aí ele deu uma surtada, tá? Mas isso aí não interessa pra gente. Porque enquanto corrente filosófica, ela é bem interessante. A hora que entra pra essa parte de religião, aí você ignora, porque isso aí ele fugiu, ele perdeu os rumos, subiu no tijolinho, como diz o outro. Por que é importante para nós? Porque foi a filosofia de Auguste Comte quem, principalmente, inspirou um dos maiores injustiçados da República Brasileira, que é o Benjamin Constant, que era militar, mas era também professor da Academia Militar, e foi o idealizador filosófico, ideológico da República. Tá? Você pode vir falar de Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Fernando Peixoto. Todos eles foram na onda da chamada mocidade militar, que foi quem realmente provocou a mudança no conceito social, realmente discutiu. Até 1888, eles estavam meio isolados, sem apoio, sem ninguém. O próprio Marechal Floriano, Marechal Deodoro da Fonseca, era basicamente um monarquista, tanto que, pelos registros históricos, ele nunca decretou a República, ele nunca proclamou a República. Muito pelo contrário, ele, quando destitui o gabinete ministerial que o imperador Dom Pedro tinha feito, ele manda um telegrama para Dom Pedro e fala: olha, destituiu o seu governo, pode montar outro. E aí Dom Pedro bota para a liderança um dos maiores inimigos do Marechal Deodoro, mas até então havia o problema não era com o imperador, mas com o governo que o imperador tinha montado, desses militares mais antigos. Eles ganharam condições financeiras para fazer isso por conta da abolição da escravidão, que trouxe os fazendeiros para a causa republicana. E a maioria desses fazendeiros do agro, como hoje, tá, não muda muito, eles não eram de fato republicanos, eles só estavam era com birrinha do Dom Pedro, porque a filha dele tinha proclamado a abolição da escravidão. Mas ideologicamente, a cabeça pensante por trás
da estrutura da República era Benjamin Constant, que era adepto da filosofia positivista. Tá? E a filosofia positivista trazia essa evolução pela ciência, pela razão e pela lei, pelo direito. Tá? Tanto é que o lema positivista, da filosofia positivista, era o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Isso serviu para a nossa bandeira republicana, né, a terceira bandeira que nós tivemos na história da República, que é essa, inclusive, que a gente tem hoje, aonde eles inseriram, encurtaram o lema positivista e tiraram o amor da conversa, né? Vocês perceberam que ficou só ordem e progresso. Tiraram o amor, a gente não tem que amar, a gente tem que impor e progredir. Sobre a bandeira, só uma curiosidade, assim, sem basicamente nenhuma relação com a nossa aula. É só uma curiosidade que eu falei agora. Antes dessa bandeira, a bandeira que foi criada pelo governo republicano, ela era uma imitação da bandeira americana. Listras e estrelas, é um quadrado ocupando mais ou menos o quarto superior esquerdo, com um fundo azul e estrelas amarelas, se não estiver enganado, eu acho que é isso. Ou um fundo verde, estrelas brancas, uma coisa assim. Cada estrela é um estado do Brasil e o restante um campo de listras verdes e amarelas. Não foi muito bem aceito, porque era uma cópia deslavada da bandeira americana. Mas a gente costuma ouvir, principalmente de apoiadores de extrema-direita, tá? Não só do Bolsonaro, mas de extrema-direita como um todo: minha bandeira jamais será vermelha. A estrela vermelha afundou o país. Bom, os militares jamais deixarão que a nossa bandeira seja vermelha. Só para constar, assim que houve a proclamação da República de fato, ninguém sabia muito bem, não tinha uma programação de fazer depois, né? Ninguém, até porque se esperava uma disputa mais encarniçada de Dom Pedro II, ele na verdade não fez muita coisa, então o troço foi meio que passado, né? O povo em si não tomou parte disso, então não tinha muita programação de fazer depois. E aí eles mandaram para telegramas para navios que estavam em alto mar e para consulados e para os próprios departamentos, porque até então a nossa bandeira era um campo verde, um losango amarelo e o brasão da família imperial. Você faz o quê? Não, tira o brasão e substitui por uma estrela vermelha. Então, teoricamente não, na prática, né? A primeira bandeira brasileira era uma estrela vermelha. Só para incomodar os outros, tá? Mas continuando, os preceitos filosóficos de Augusto Comte serviram de base para Hans Kelsen, no postulado da sua teoria pura do direito, trazer o positivismo, tá? Thomas Hobbes já tinha dito, e aí Augusto Comte também compartilhou dessa opinião, de que o ser humano ele passava por estágios. Para Hobbes eram só dois: era o estado natural, o estado selvagem, e o estado da razão. Thomas Hobbes, inclusive, postulou uma frase, essa célebre: o homem é o lobo do homem. Que, se vocês analisarem a letra da música O Lobo, da Pitty, e se vocês analisarem a letra traduzida da música do Evolution, do Pearl Jam, vocês vão perceber que talvez, só talvez, não seja bem assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a letra dessas duas músicas. Não, eu não vou colocar a letra do Evolution, não, tá? Eu vou
colocar é o clipe mesmo. Deixa eu só achar ele aqui. Primeiro vamos dar uma olhada na letra da música da Pitty. Piriri, piriri. Aqui. Como não é música de trabalho, não tem clipe, não um clipe feito e trabalhado, mas é uma música extremamente interessante para a gente pensar, tá? Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Veio a fome, então a guerra, para alimentá-los como animais. Não houve tempo em que o homem, por sobre a terra, viveu em paz. Desde sempre, tudo é motivo para jorrar sangue cada vez mais. Eu vou aumentar o zoom para vocês poderem enxergar bem bonitinho. Se tiver no celular, agora dá para ver. Se vocês fizerem uma análise das guerras, desde as guerras médicas de 400 e pouco, 480, 490 antes de Cristo, nós não tivemos 100 anos sem nenhuma guerra. Eu acho que nós não tivemos nem 50 anos sem guerra, tá? O lobo é o homem, o homem é o lobo do homem. Sempre em busca do próprio gozo, todo o zelo ficou para trás. Nunca cede nem esquece o que aprendeu com seus ancestrais. Não perdoa e nem releva, nunca vê que já é demais. É o egoísmo, a cobiça, a necessidade eterna de você querer cada vez mais, tá? Isso tudo a gente precisa pensar. Então tudo isso a gente precisa começar a pensar, tá? E é realmente, a gente precisa entender. Na aula que está programada para hoje, a gente vai começar daqui a pouco, nós voltamos a discutir sobre essa questão do ser humano enquanto um ser egoísta, um ser que ele como é que eu posso explicar? Autoritário, egocêntrico, que peraí, deixa eu fazer um negócio antes que eu continue. Que de uma forma geral ele é um ser que não participa da vida comunitária. Os gregos tinham uma palavra para isso. Chamavam ele de... O que vocês acharam? Bonitinho, né? Aí eu pergunto a vocês. Quando a gente analisa a sociedade, quando a gente analisa o histórico da sociedade, vocês acham que nós, o ser humano, ele evoluiu? Ele conseguiu chegar nesse estado de razão? Então, é a partir daí que a gente começa a discutir o estado da racionalidade. Caindo exclusivamente no campo do direito, foi postulado inicialmente pelo Bobbio, pelo Norbert Bobbio, que era provavelmente quando eu falo dos teóricos do direito não necessariamente vivos, mas que são utilizados. O Bobbio é um dos caras mais incríveis que a gente já viu. A gente já teve o prazer de trabalhar. Quando a gente... tá. Não... Deixa eu falar para vocês, Fernando. Tava ruim mesmo. O transmitir não é muito bom. Então eu vou deixar o link dela, o link da música da Pitty no Siga. Aí vocês podem
vocês podem assistir. Detalhe, tá? Só pra gente constar. Essa música do Pearl Jam, ela é literalmente do século passado. Ela é de 98, tá? Ela tem o quê? 20... Tá fazendo 23 anos esse ano. Ela não é exatamente nova, tá? Não é velha, não é uma música de sei lá quantos anos, mas ela na verdade, velho sou eu, pelo visto. Achando que é uma música de quase 25 anos, é nova. Não é velha. Mas enfim. Só pra gente entender, essa música ela é antiga, então existe tudo isso. E aí, com base nessas estruturas positivistas, da filosofia positivista, Hans Kelsen e depois Norberto Bobbio idealizaram a doutrina, a escola positivista do direito. Tá? Da mesma forma que o ser humano evolui de um estado natural, seria o estado selvagem, o estado animal, o estado de ingenuidade para conter, para um estado de razão, faz essa ponte, o direito também faz uma evolução. Então ele evoluiria do direito natural, do justnaturalismo, para o direito positivo. E o que seria esse direito positivo? Esse direito positivo seria, na essência, tá, a expressão da razão humana que, em tese, teríamos alcançado. Tá? Então, o direito, a norma, ela é representativa da sociedade, mas o direito é a norma. Tá? Ele só se baseia no conceito de legalidade escrita, tá? No conceito de estrutura social e jurídica em cima da qual a sociedade vai trabalhar. Tá? Então, existe uma separação, né, dentro do positivismo jurídico que diverge de outras condutas, dizendo que não existe uma conexão essencial, uma conexão real, uma conexão intrínseca entre o direito e moral. Direito é direito, moral é moral. E o direito se funda no próprio direito. A lei se funda, a estrutura. E aí, quando eu falo em direito positivo, é muito comum a gente falar, existem dois conceitos aqui que precisam ser decretados. O direito positivo, propriamente dito, é o direito escrito, que é o contrário do common law. Mas a escola positivismo, ou positivismo, tá? Positivismo jurídico, ele vai um pouco além, porque ele permite a ideia de common law, desde que essa common law ela seja estruturada. Ela possa dar uma estrutura, você saiba o limite, você saiba como você está atuando. Tá? É hoje? Não. Amanhã? Semana que vem, acho. Eu vou passar para vocês o trabalho, mas eu... Ah, não, de vocês é outra coisa. Perdão, estou me confundindo aqui. De vocês é outra coisa. Tem um autor que, se vocês não leram na Introdução ao Estudo do Direito, sugiro muito que vocês leiam. Ron Fuller. Ele tem um livro chamado O Caso dos Exploradores de Caverna. Vocês já leram esse livro? Alguém leu? Sim, eu fiz a leitura. Só você, Flávio? Mais alguém? É acerca dos casos dos exploradores de cavernas. Então não preciso. Eu ia mandar aqui no grupo o PDF dele, mas acho que não preciso, então. A maioria tem. Qualquer coisa que alguém quiser me pede, que depois eu coloco no grupo. Eu coloco então, Sandro, assim que a gente terminar a aula. Eu tenho ele em PDF. E o Ron Fuller, ele traz várias escolas do pensamento jurídico, por sinal. Mas ele não gosta muito, ele é bem contrário ao positivismo. Porque ele entende que existe sim uma diferença entre
o direito como é e o direito como deve ser. Para autores positivistas, o direito é. Se tem alguma coisa errada, é o homem e a sociedade. Tá? Então, enquanto que autores que trabalham com um conceito mais moralista, com um conceito mais social do direito, ele entende que existe sim um direito de ser e um direito de dever ser, ou o que o direito é de fato, o direito de fato, e o direito de teoria, como ele deveria ser, tá? A gente começa a pensar nessa perspectiva. Já os positivistas não, tá? Os positivistas, eles trabalham com o direito de uma forma que ele é. Que o direito, ele seria... Eu não gosto de usar muito essa expressão, mas é a forma talvez mais simplista de dizer, de explicar. O direito, ele seria, de fato, o correto, a retidão. Tá? A lei seria a correção. Dentro daquele conceito histórico, inclusive do grego, de lei como... de direito como reto, como certo, como... E que se tem alguma coisa de errado, essa coisa está na sociedade. É a sociedade que não compreende direito. Tá? Num mundo ideal, tá? Bota ideal nisso, talvez isso fosse verdadeiro. Tá? Num mundo em que a representatividade, em que o direito, em que as condições sociais fossem corretas, fossem justas, fossem de uma forma mais coerente. Vocês estavam me ouvindo 2 vezes, né? Eu esqueci de desligar o microfone do computador. Tá horrível. Espero que repita alguma coisa, é só me falar. Então, assim, quando o... Não tá me ouvindo, Sandro? Ah, tá. Estão me ouvindo então, né? É porque eu trabalho... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já mostrei para a turma de ED. E eu vou mostrar para vocês como que funciona a minha estação de trabalho. Cadê? Ó, quando eu olho de lado... Olha meu nariz. Quando eu olho de lado, é porque eu tô aqui, ó. Então eu tenho os slides de um lado, o monitor no outro, um segundo monitor, que é onde eu acompanho vocês, ou faço alguma pesquisa, ou tenho, às vezes, a apostila, porque nem tudo que tá nos slides, nem tudo que tá na apostila tá nos slides, então aqui tem, tá? Então muitas vezes quando vocês estão falando, eu tô ouvindo, eu tô me vendo, eu tô olhando para essa tela. E aí eu esqueci de desligar esse microfone. Isso acabou dando um probleminha na minha casa. Aqui, esse é meu escritório. Livros, algumas coleções, tá coleção de carrinho ali. Tudo meu. Sou eu mesmo. E a minha cozinha lá no fundo. Eu falo que vocês conhecem agora toda a minha vida, conhecem minha família, conhecem minha... Chega, já deu pra vocês olharem minha casa. Deixa eu botar fundo de novo, pra ficar bonitinho. Deixa eu disfarçar aqui. Apesar de tem livro, tem que organizar essa. Deixa eu botar esse armário atrás de mim pra ficar mais fashion. Eu quero fazer uns fundo aqui. No final de semana eu acho que eu consigo. Mas enfim, voltando às nossas discussões. Então, o que a gente tem, de fato, dentro do positivismo? Se a gente tivesse um mundo ideal, o positivismo seria ótimo. Se pudesse dizer assim, o direito e a lei refletem exatamente o que a gente quer. Representam de forma perfeita a nossa sociedade. Mas não representam. Não representam, né? Hoje, o Brasil tem talvez uma das maiores comunidades LGBTQI do mundo.
tem, acho que a segunda maior parada gay, parada do orgulho gay do mundo, em São Paulo, só perde para Nova York. Se é que já não se tornou a maior do mundo. Mesmo assim, a nossa estrutura legal ainda é uma estrutura legal heteronormativa. Né? Tanto que o casamento gay, tá, ele ainda é bastante questionado. O que tem de fato assegurado é o reconhecimento da união estável entre homoafetivos, né? Que é outra condição. Então, a gente se questiona algumas coisas que a gente faz de representatividade, né? Então, a gente questiona essa estrutura. Hoje, eu fazendo a pesquisa, tá até na apostila da aula de hoje, da teoria da norma jurídica, o que a gente pode falar é que por exemplo, né, nós temos 513 deputados na Câmara. Desses, 19 se declararam agricultores, integrantes do agronegócio em alguma condição, tá? Só 19. Só que o que acontece? A bancada do agronegócio, né, a frente parlamentar do agronegócio, que reúne pessoas interessadas no direito agrícola, no direito agrário, agrícola mesmo, porque agrário tem mais a ver com a terra. O agrícola diz respeito ao negócio jurídico do agronegócio. E essa estrutura do agronegócio tem 253. Quer dizer, se você faz... eu não sou o melhor matemático do mundo, mas são 234 deputados que não são, em tese, agricultores, mas que estão interessados nessa conversa. Por quê? Tá? Então, quando a gente fala em dispositivismo, a gente pensa nisso. De fato, o direito, ele representa de fato a sociedade? O direito, esse direito que está posto à lei, ele de fato traz a realidade da sociedade para a gente? Como é que a gente estrutura essa questão? Tá? Qual é o pressuposto, tá, do juspositivismo? Tá? Fora isso, existe a questão do direito positivo, propriamente dito. O direito positivo, que é parte integrante, mas não essencial, da escola positivista, traz a questão da lei escrita, tá? Da norma. E aí não precisa nem necessariamente ser a lei escrita, mas a norma que se sobrepõe aos costumes. Quando a gente aplica isso no conceito de common law, né, de direito consuetudinário, direito dos costumes mesmo, a gente pensa de uma outra maneira o direito como um todo. Porque, olha só, vamos analisando as circunstâncias. A grande vantagem da common law, do direito constitucionário, é a sua flexibilidade. A forma como ele pode se alterar de acordo com a evolução social, sem precisar passar por grandes normas, por grandes alterações legislativas, tá? Como o direito positivo, o direito escrito, como é o brasileiro, passa. Quando você tem uma ideia positivista, tá? Quando você tem uma ideia juspositivista, que é necessário uma estrutura mais fixa, é necessário uma estrutura mais rígida para o direito, e a norma se sobrepõe ao costume, então, de uma certa forma, como o law, como é baseado muito em jurisprudência, a jurisprudência, decisão de sei lá quantos anos atrás, viria a se sobressair ao costume que é moderno. Enquanto não tiver decisões apoiando esse costume mais moderno, você não tem. Aí você não vai ter decisões apoiando o costume moderno, porque ele não pode ser alterado por conta do juspositivismo.
Então você entra num ciclo vicioso. Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Como é que você altera a jurisprudência se você não pode usar o costume, só a jurisprudência que já existe? Oi, amor. Quer dar um oi pra galera? Quinta-feira ela deu uma aula, passei uma dia de falar pra vocês, hein? Botou o bicho. Vocês perderam. Aí hoje ela tá cansada, ela deu aula hoje. Turma de 7º ano. Vocês já assistiram aquele humorista, Diogo Nogueira? Que fala da vida de professor? É igualzinho, tá? Professor de colégio. Igualzinho. E ela dá aula pro nosso filho. Então tem uma parte do show dele que ele fala, né? Que a mãe, que também é professora, passa um sofrimento dobrado. Porque ela olha o capiroto e pensa, naquele eu podia bater. Mas não pode, porque tá na escola. Ela deu aula pro nosso filho hoje. Beleza. Vai daquele jeito. Quem sabe na próxima. Todo mundo entendeu o conceito da escola positivista? Tá? O positivismo, ele é uma teoria jurídica bastante válida. Tem grandes pensadores. O principal deles, Hans Kelsen. Mas tem falhas, principalmente de acordo... A gente vai pensar, sei lá, numa sociedade tipo Suécia, onde tudo tá certo, tudo tá bom, onde nada dá errado. Vocês querem pudim? Tô lambendo aqui a vasilha de xícara de pudim. Olha a maldade, Que delícia. Então, quando você tem uma sociedade praticamente utópica, como uma sociedade nórdica e tal, o positivismo tem uma atuação maior. Até porque é bem provável que naquele espaço, naquela circunscrição, naquela estrutura geográfica, espacial, social, o indivíduo tenha alcançado, talvez não o estado da razão de Thomas Hobbes, mas algo mais próximo disso. Mais próximo do que muitos alcançaram ao longo do tempo. Como, aí eu não vou colocar só o brasileiro, mas assim, a América em geral, tá? E a Rússia e mais uma galera também que tem problema sério. Tava assistindo um vídeo do Pipocando. Já ouviram falar do Pipocando? É um canal só de cinema, essas coisas. Muito legal. Aí eles estavam comentando, acho que ontem que eu tava assistindo, sobre motivos que levaram a proibições absurdas. E ET, o extraterrestre, aquele filme de Steven Spielberg, foi proibido na Suécia. Porque, primeiro, poderia incitar as crianças a saírem pedalando e pulando. E segundo, porque crianças abaixo de 11 anos talvez não conseguissem acompanhar as legendas. Aí um dos apresentadores do Rolandinho fala assim, cara, deve ser horrível viver na Suécia. Não dá nem pra fazer rap. O que ruim que tem pra gente falar mal, pra gente reclamar. Realmente, né, quando você tem uma sociedade evoluída a tal ponto em que você poder arrumar alguma coisa pra reclamar, você tem que proibir criança de 11 anos de assistir ET, que é a única coisa que tem que pode dar problema, tá? Enquanto crianças aqui no Brasil estão nadando tudo quanto é lugar, estão se afogando por aí, estão tudo, preocupação é, moleque, pensa, 11 anos eu vou saltar no ar, num morro pra ver se eu voo. Pensa uma criança de 12 anos aqui no Brasil faria essa. Ele salta, mas sabendo que vai cair, vai dar um pulo, vai dar uma manobra. Então, o positivismo ele só vai alcançar de fato um espaço válido dentro de uma sociedade semi-utópica, ou próximo disso. O Suelen está falando aqui que ideias positivistas levadas ao pé da letra nunca funcionariam. É ipsilíteres o que ela está falando. Porque elas trabalham com a ideia de eficácia da sociedade.
tá? Não funciona. A sociedade, ela é má por natureza. Da nossa sociedade, a única eficácia é o trabalhador, é o proletariado. Essa é a eficácia. Então, eles trabalham para formar trabalhadores. Se a gente voltar um pouquinho e lembrar da escola taylorista, da escola fordista, o que era? Era para formar trabalhadores. Nós estamos retornando isso daí. Eu, dentro da sala de aula, eu me sinto uma máquina operando criança para que eles saibam apertar parafusos, porque o foco sempre é português e matemática, português e matemática, português e matemática. Eles estão entrando em caixinhas que não têm a possibilidade de pensar, de abranger o pensamento. E para você seguir as ideias positivistas, você precisa sair dessas caixinhas. E, infelizmente, nós estamos voltando para um cenário que eu acho ridículo, mas é um cenário fordista, um cenário taylorista da educação. E quando você tem a educação fundamental nessas bases, nenhuma educação vai te mudar. Porque quando você chega na faculdade, você já tem uma mente formada, é muito difícil você abrir a sua mente se lá atrás alguém já não deu essa asa para você. Se lá atrás alguém deu essa asa para você, você chega na universidade, no ensino superior, você já tem essa asa, para você alçar voo é fácil. Agora, se lá atrás podaram a sua asa, você nunca voou, nunca teve ideia do que é voar, como que você vai fazer seu primeiro voo? Você não vai. Ponto. Eu adoro as intervenções da minha esposa. Ela é professora de história, discute o tempo todo, discute no sentido de debate, tá? A gente não briga. Quer dizer, briga quando ela briga comigo. Mas normalmente tem a ver com o serviço de casa. Sobre ideias sociais, a gente não briga. A gente pensa muito parecido. E a gente tem esse conceito de que a sociedade, ela precisa alcançar um estado de racionalidade, de razão, de estruturação, e está muito longe ainda de a gente chegar nisso. Tá? Quando a gente tem gente, tô falando de gente normal, que entra, por exemplo, num esquema de pirâmide, sabendo muitas vezes que é pirâmide, tá? Que aceita que vai ganhar dinheiro em cima do prejuízo de outro e acha que tá tudo bem, tá? Esse tipo de gente não atingiu, essa sociedade não atingiu ainda nem próximo a esse estado de razão, que foi postulado por Comte, por Kelsen, por Hobbes. Eles pensaram no mundo ideal, mas nós não chegamos nem perto desse mundo ideal. Isso faz com que a estrutura que a gente tenha, com a qual a gente tem que trabalhar, está totalmente fora de condição. Certo, pessoal? Dúvidas sobre a escola positivista, sobre tudo isso? Sobre essa discussão? Acho que não. Negócio que vocês estão falando tanto que você quase não consigo dar aula de tudo que vocês falam. Estão muito cansados? Depois a gente continua mais um pouco, depois dá uma parada. Vocês preferem tocar direto e aí não fazer intervalo e encerrar um pouco mais cedo? Agora a gente começa a teoria da norma jurídica. O que é a teoria da norma jurídica? Tá? A Suelen reclamando que é chata a teoria da norma jurídica, mas não é não, tá? Ela é legal. De novo a gente volta, né? O ser humano, ser social, individual,
não deu certo, ele se juntou para proteção, para sobrevivência, piriri, parará. Aquela coisa que a gente já falou, toda aula a gente fala isso, né? A sociedade e tal. Aí, a gente está se organizando em sociedade e os filósofos helênicos são da época, da era helênica dentro da Grécia, tá? São gregos. Então aqui a gente está falando de Sófocles, aí, o nome trabalho, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales e por aí vai. Essa galera. Eles postularam, na verdade, o conceito de polis. Tá? Polis era a cidade grega. Tá? O conceito de polis estipulava uma base territorial, uma estrutura geográfica, uma delimitação geográfica e as relações daquelas pessoas que estavam dentro dessa base geográfica, dos limites geográficos. Então você cria o conceito de limite, cria a atuação aonde o direito vai ser aplicado, por assim dizer. O conceito foi criado ali. A prática, não tem nada a ver. A prática já existia há muito tempo atrás. Conceitos como limites, como cidade, como... Não havia um nome, né? Não havia, era uma vila, mas muito antes dos gregos já existiam aglomerações. Inclusive aglomerações urbanas e aglomerações rurais, que eram mais distantes uma da outra, mais longínquas, mas eram. Então, o que os filósofos gregos postularam foi a teoria da polis. Eles identificaram que dentro dessa estrutura, dentro desse limite geográfico, havia um conceito de relação social que atendia especificamente à necessidade. Você fica com esse negócio enfiado no ouvido, vai doendo. Eu vou comprar só um microfone de lapela uma hora dessa. Vamos ver. Aí eu compro, uma semana depois volto a apresentar. Beleza. Então, tudo que na verdade a gente faz, o que eles fizeram foi dizer assim, olha, existe aqui um conceito, existe aqui, olha, sabe, lá atrás, eles estudam, historicamente mesmo, o conceito de polis. Existe um limite territorial, tá? Um limite geográfico. Dentro desse limite geográfico, as relações sociais são umas que necessariamente não são iguais aos limites geográficos. O conceito de direito, as regras, as relações pessoais de outro lugar. Você pode analisar isso desde muito antes, com os sumérios, os assírios. Existem primeiras escritas, inclusive, dentro dessa perspectiva. Depois você pode passar para os egípcios, onde tem também uma mudança muito clara, onde cada cidade tem um objetivo, né? Por exemplo, Tebas é mais religiosa, Fênix é mais comercial, o que mais? Tem outras cidades do Egito, que agora não me lembro, mas cada uma delas tem uma função. E aí tem o conceito de Egito como um todo, que também tem uma base territorial, e cada uma delas tem uma estrutura social ao qual está vinculada. Tá? Dentro desse conceito de polis, também foi estabelecido o conceito de administração dessas vontades. Porque senão, o que nós teríamos seriam regras, por assim dizer, que eram baseadas na sua própria vontade, nas vontades individuais. Ao invés disso, a gente tem o surgimento da política, que é a administração da vontade individual em função do coletivo. E aí que surge aquela ideia que a gente já falou, não sei se eu falei, se eu não falei, vou falar agora, de que o
o individual tem que estar abaixo do coletivo. O coletivo ele se sobressai ao individual. Tá? Que é a teoria de Maquiavel, tá? Dos fins justificam os meios, tá? Que não é nem de perto aquilo que a gente considera, né, o termo maquiavélico como maldoso, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com as postulações de Maquiavel. O que Maquiavel disse era simplesmente que determinados prejuízos para o indivíduo eram aceitáveis se os benefícios para a sociedade fossem maiores. Então, os meios de que ele fala não é violência, não. Os meios é prejudicar alguém. E os fins é a melhoria da qualidade do todo. Tá? E aí, nós temos a palavra políticos, tá? Ela designava cidadãos que viviam na polis. Claro que, por cidadãos, não são pessoas. Nem todo mundo era cidadão. Basicamente, na cultura grega, dessa época, cidadãos eram os homens brancos, maiores de determinada idade, com certas posses. Tá? Mulheres, crianças e adolescentes, escravos de um modo geral, estrangeiros, não tinham direito a voto, não eram cidadãos, não poderiam participar da polis. Lembrando que, neste caso, a gente está falando das cidades-estados gregas, então havia a chamada democracia direta, a gente já comentou aqui também. Cada um dizia o que queria, e aí a estrutura, o debate político, chegava a uma conclusão. Tá? Curiosamente, o oposto de políticos era o idiota. O idiota, basicamente, é o homem privado, é aquele que não faz parte da vida política da polis, aquele que não tem. Todo indivíduo que não era cidadão ou que, podendo ser cidadão, não participava, e aí, principalmente, daí acabou se tornando, evoluiu para esse termo. No início, idiotes seria qualquer um que não fizesse parte da vida política da polis. Com a evolução e o crescimento e o fortalecimento do conceito de democracia, de república, de conceitos políticos, o idiotes, se tornar o idiota, ele era aquele que, podendo participar, não ia. Ele era, literalmente, aquele que não discute política. Ah, não, política, futebol e religião a gente não discute. Ou, talvez, no caso deles lá, política, atletismo e qual Deus é melhor, não se discute, tá? Curioso, né? E nesse caso, o idiota, ele não era uma ofensa, não era um imbecil, como hoje é considerado, tá? O idiota, ele era idiota. Ele era... O termo tem como raiz o ídios, tá? Esse ídios, ele era o significado de ídios é próprio, particular, peculiar. Aquele que era fechado em si mesmo, em si mesmado, tá? Tem um vídeo que eu adoro, que é do Mário Sérgio Cortella. Acho que vocês conhecem ele. Eu vou ter o prazer de passar para vocês. Os gregos usavam há 2.500 anos um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2.500 anos os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde veio a palavra idiota? A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado dentro de si mesmo. De onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id de próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo à pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de político.
Sério? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O político é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia. É preciso reinventar essa ideia. É preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Por isso que o livro se chama, Mauro, o do Renato Janine Ribeiro e meu, que foi lançado ontem na Bienal, se chama Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. Isto é, a política na família, na escola, no trabalho, na igreja, no sindicato. E a intenção nessa reflexão, que é uma conversa entre mim e ele, é fazer com que a gente não seja idiota. Isto é, que a gente não esqueça o que diziam os antigos: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Raul Seixas nos ensinou que é possível sim uma sociedade alternativa. Não precisa ser necessariamente como ele e Paulo Coelho criaram, e a letra é do Paulo Coelho na música, mas é preciso, antes de mais nada, que a gente seja capaz de não ficar vítima do óbvio. Isto é, evitar o mais reacionário dos pensamentos, que é: a vida é assim. Porque isso é a nossa derrota. A ideia de que não é possível fazer de outra maneira, reinventar. Vocês conseguiram entender agora o que a gente fala com o idiota? E quem é o idiota da história? O idiota não é o indivíduo imbecil. Não é o indivíduo que não conhece. O idiota é aquele que não participa da vida da sociedade. Tá? Nessa perspectiva, nós temos que discutir. Não existe, não é permitido ao indivíduo, tá, que a gente não participe do debate político. Meu filho de 12 anos, minha filha de 7 anos, escutam os debates e opinam na política, e perguntam e questionam quando a gente discute sobre política. Tá? E não é de agora, desde sempre eles participam. Política não é assunto de adulto, porque a política faz parte da vida deles também, tá? E a política faz muito parte da nossa vida. O sujeito que diz: não discuto política, não gosto de política, é um sujeito, na literalidade da palavra, idiota. Sem ofensa, tá? Se alguém aqui fala isso, não é uma ofensa. No sentido literal, originário de idiota, é aquele que não participa, que não discute, que não debate. E isso é inadmissível. Tá? Porque quando a gente fala em debate, em discutir a política, não quer dizer nem impor a sua visão política para outro, tá? Nem taxar de errado o outro, mas simplesmente trazer argumentos sobre a sua tese e, acima de tudo, mais importante, estar disposto a ouvir o outro, ouvir o que o outro tem para falar. Preciso concordar? Não. É claro que não. Mas ouça. Ouça e processe. Entenda os argumentos. E se você vai rebater esses argumentos, rebata com argumentos. Tá? Quando você rebate com argumentos simplistas, com argumentos ridículos, com argumentos que não têm coerência, que não têm análise, não é discutir. Tá? Gastar saliva, tá? Querem exemplos? Pra vocês entenderem quando a gente fala em debate político, tá? É muito comum
que alguns apoiadores mais radicais e com menos capacidade argumentativa do presidente Bolsonaro, quando a gente questiona qualquer ato de corrupção relacionado ao presidente, a resposta seja: e o PT? E o Lula não roubou? Não falei dele. Se a gente for discutir ele, vamos discutir. Sim, acredito que tenha roubado. Não posso dizer que roubou porque eu não vi, mas minha opinião é que sim. Mas isso não tira do outro que roubou o erro. Tá? No mesmo sentido, tá? No mesmo sentido. Quando se discute, por exemplo, o auxílio moradia para deputados, e que sempre existe um grupo, principalmente da esquerda, que evoca aquela frase do Bolsonaro: ah, eu uso para comer gente. Tem que ser muito mal intencionado ou muito imbecil, aí não é idiota, é imbecil, para realmente acreditar que aquela foi uma resposta coerente, lógica, honesta. Aquilo é claramente a opinião, alguém que está de saco cheio de ouvir a mesma pergunta o tempo todo e dá uma resposta grossa. Você pode acusar ele de ter sido grosso. Você não pode ter acusado, não, eu pego os dinheiros. Não foi uma resposta. Uma resposta feita na raiva. Tá? Então, assim, são lógicas que a gente tem que debater e que cabem em qualquer circunstância. Tá? Independente de qual é o seu lado, tem que ter coerência, tem que ter noção do que você fala. Você tem que ter esse debate. Tá? Por que o debate político é tão importante para a sociedade e, acima de tudo, para nós, operadores do direito? Porque é o debate político quem vai criar o debate jurídico. Porque é no debate jurídico que se estabelecem leis. Leis essas que têm que ser estudadas, interpretadas e aplicadas pelos operadores do direito. Nós. Então, o que se debate politicamente lá em Brasília ou na mesa do boteco da esquina, depois vai virar o nosso material de trabalho. Então, um debate sobre a pessoa, o indivíduo, mulher ou homem, chega em casa, pega o cônjuge com o outro na cama, faço o quê? Mato os dois? Bato nos dois? Fico triste, vou pro boteco beber? Perdoo? Ou não, a outra opção, havia uma opção até 2005. Eu vou na delegacia e peço queixa por adultério. Quem é que faria isso? É um debate social, é um debate político. Porque a política é debate, é decisão. Qual é a decisão? Vou pro boteco beber. Pra mim é a melhor opção. Tá? Perdoa e segue a vida, Sandra? Você perdoa, não. Sei não, hein? Eu vou pro boteco beber. Pior que nem bebendo eu tô mais, mas que maldade. Então, vocês estão entendendo a lógica, né, da onde vem, por que o debate político é tão importante? Ah, porque o debate político se transmuda no debate jurídico, tá? Com a evolução do sistema de justiça, do sistema social, e principalmente com algumas mudanças que foram acontecendo, principalmente a construção de estados nacionais, aumento de população, uma ideia de uniformização. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em democracia grega, a gente fala em cidades e estados, tá? Vou fazer uma pesquisa rápida que agora deu curiosidade. População Atena antiga. Ó, na época que esse tipo de coisa foi discutida, tá? Nós tínhamos aí uma população ateniense, né, no século V a.C., nessa época, na faixa aí de 200 mil habitantes.
Não é muita coisa. Aí você tem, segundo o site da Educ, de Portugal, foi o primeiro que eu achei. Então, primeiro que não seja, por favor, que não seja Wikipédia ou outras coisas. Então, seriam aproximadamente 200 mil habitantes, metade deles escravos, 100 mil habitantes. Não tem dados aqui, mas a gente pode pensar que se tem 100 mil habitantes, pelo menos, vamos colocar uma fração de meio a meio entre uma população mais ou menos paritária entre homens e mulheres adultos, núbeis ou casados. Não era comum controle de natalidade? A gente pode colocar aí uns, pelo menos em média, 3 filhos por casal. Então, uma família de 5, 100 mil habitantes, dividido por 5. Teríamos, no máximo, 20 mil homens adultos. No máximo. Provavelmente menos. Põe na conta aí, precisava ter dinheiro, 2, 3 mil, 4 mil cidadãos. Beleza, é administrável. Sem internet, sem WhatsApp para marcar reunião, sem Google Meet para fazer online, dava para fazer. Já era complicado. E era a maior cidade grega da época. Tá? Outras cidades eram menores. Então você pode botar aí até menos. Quando você cria um Estado Nacional, como por exemplo Roma, a população de Roma é de milhões. Como é que você consegue? Aí você tem que começar a pensar uma outra estrutura. Tá? E aí surge o direito representativo. Tá? Surge a delegação de poderes para um representante. Aconteceu no Brasil, tá? Não achem que o sistema eleitoral brasileiro era, na República, ou mesmo no Império, perto do que é hoje. Era voto censitário com muita força. Eu acho que eu tenho em algum lugar, está na minha dissertação, vou procurar aqui enquanto a gente vai conversando, os dados sobre a questão da ser censitário. Se eu achar, a gente fala, se eu não, passa batido. Mas assim, na verdade não houve uma mudança significativa entre o voto, o sistema de voto, e aqui eu estou falando de sistema legal, estruturado em lei. Não estou nem falando de voto de cabresto, nem nada disso. Entre o Império e a República, tá? Não achem que houve alguma mudança verdadeira, ou que houve alguma mudança real e fática na situação, tá? Então, o que a gente pode pensar? Que só vai ter uma mudança real aí por meados dos anos 50, 60, um pouco antes da ditadura militar, e, claro, a redemocratização, que abriu completamente, que tirou várias das regras, né, que tinham, liberou o voto feminino, uma série de circunstâncias. Aqui, eu achei. Show. Os eleitores, na primeira Constituição, eram apenas homens livres, com mais de 20 anos, pelo menos um ano de residência na localidade onde viviam e proprietários de terra. Eles escolhiam um colégio eleitoral, que por sua vez indicava os deputados de cada região. Os deputados tinham que saber ler e escrever, possuir bens e virtudes. Numa época em que a taxa de analfabetismo alcançava 99% da população, só um entre 100 brasileiros era elegível. Não tem o valor, quanto que ele precisava, mas era assim, eles precisavam ser realmente grandes proprietários. Tá bom que na época as propriedades normalmente eram maiores mesmo. Tá?
E aí a gente vem evoluindo. Apesar da Constituição de 88 ter deixado muito claro a liberdade política, a participação popular no Brasil hoje é muito restrita, tá? A verdade é essa. Nas decisões, de fato. São as eleições, que acontecem a cada 2 anos, tá? O ano passado, 2020, nós tivemos eleição municipal. Ano que vem teremos eleições gerais, presidente, governador e os cargos legislativos do Estado e da Federação. Deputado federal, senador, deputado estadual. E por aí vai. Plebiscito, o referendo. A diferença de plebiscito para referendo, vou bem rapidinho, vou adiantar para vocês, antes de estudar isso em direito constitucional. O plebiscito tem uma proposta legislativa que não foi aprovada ainda, que depende da aprovação popular no plebiscito. Se o plebiscito for não, ela não é aprovada, ela nem começa. Tá? O referendo, ela já está pronta. Ela já foi aprovada, ela só não entrou em vigor. Ela não tem validade jurídica. Ela já está sancionada, já está tudo. O referendo vem e fala, não, eu quero isso, quero... Normalmente são situações mais pontuais. O plebiscito ele é mais geral. Ele fala sobre todo o conceito da lei. O referendo ele é sobre ações pontuais. O referendo, por exemplo, que a gente teve sobre o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto já estava aprovado, já estava em vigor, não, mas já estava sancionado pelo presidente. Mas havia algumas questões que necessitavam de discussão. Por exemplo, era do interesse de algumas pessoas que houvesse a proibição total ao comércio de armas. Havia um grupo de deputados e tal que queria a vedação total da comercialização de armas para o cidadão comum. O referendo do Estatuto de Desarmamento foi contra, então a maioria do povo votou a favor da comercialização de armas, e nós hoje temos, é possível comprar armas, tá? Então, para quem diz, não é proibido comprar, é possível comprar armas, tem regras, mas é possível, tá? E aí, existe um dispositivo que é para inglês ver, que são os chamados projetos de lei de iniciativa popular. Você tem que reunir uma galera, acho que é 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados, cada um desses estados de 33, um monte de regrinhas lá, que aí você apresenta esse projeto de iniciativa popular para o Poder Legislativo, se for da Câmara, se for nacional, para a Câmara, ou se for para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Municipal, independente, depende dos requisitos. E aí, se aprovado por aquela casa legislativa, ele vota, ele passa a ser tido como lei. São pouquíssimas as leis de iniciativa popular que tiveram algum trâmite real, tá? A verdade é que a nossa grande oportunidade, o grande momento em que o brasileiro participa desse debate político e, por tabela, do debate jurídico, tá? É a eleição, tá? É a eleição. Deixa eu pensar aqui. Tem uma galera... Quem é o mais novo da turma? Deve ter o quê? Uns 20 anos? 18, 20 anos? A Esther. Alguém mais nova do que a Esther? 19 anos? Então isso vai dar 2002, Esther? Né? A idade da minha filha. Olha que legal. 2001. Então você vai... Sua primeira... Você votou com 16 ou você votou só quando tirou o título só com 18? 16. Quem você votou na sua primeira eleição? Você lembra? Não precisa falar, não. Só quero que você diga. Você lembra? Agora eu vou sacanear com a galera mais velha. Quem aqui votou em 2006 na eleição para o presidente e lembra o deputado em quem votou? O deputado estadual que votou? Estadual federal? Alguém lembra?
A maioria lembra para presidente. Talvez para governador. A deputado, não. Quem votou, sei lá, em 2004... Bom, 2004 seria sacanagem eu falar, porque em 2004 minha mãe era candidata a vereadora. Foi meio óbvio quem eu votei pra vereadora. Mas em 2008, vocês lembram quem vocês votaram para vereador? Vocês estão entendendo a necessidade que a gente tem dessa participação política? Eu lembro todo mundo que eu votei. Eu comecei a votar em 2002. Em 2002, primeira eleição que eu tive. A primeira vez que eu votei foi em 2002. E eu lembro, até hoje, quem eu votei. Me arrependo? Me arrependo. Muita gente que eu votei. Mas na época, desde sempre, eu tinha consciência de que eu estava fazendo uma escolha. A escolha poderia ser errada ou poderia ser correta. Mas a escolha foi consciente. E é preciso que a gente trabalhe essa consciência. Trabalhe essa estrutura. Tá? Infelizmente, eu não tenho votado nos últimos anos. Porque... Você quer saber para quem que eu votei? Qual? Qual das eleições? Qual presidente? A primeira que eu votei em 2002? Infelizmente, vou dizer que votei para Blairo Maggi, para governador. Tá? Um voto. Eu me arrependo de ter votado para Blairo Maggi. Me arrependo de ter votado para Ayrton Português, para deputado estadual, depois que ele fez. Gostava muito dele, aí depois que eu vi ele juntando dinheiro, pegando dinheiro, enfiando tudo quanto foi lugar, me arrependi, tá? Basicamente são os dois votos que eu mais me arrependo de ter votado. Detalhe, eu estive presente em muito poucas vitórias. A maioria das pessoas que eu voto perdeu. Normalmente eu não ganho. Tá? Então assim, aí o arrependimento é menor, porque como você não sabe se ele seria bom ou não, né? Aí você não tem como dizer, não, me arrependo porque ele foi um bosta. Não foi, né? Não foi. Então, fazer o quê? Tem um voto que eu não me arrependo, tá? Apesar de muita gente questionar, que é o Silval. Tá? Roubou pra caralho, desculpa a palavra, mas valorizou o servidor público de uma forma que nenhum outro governador tinha valorizado. Tá? Não me arrependo, mas também não acho que ele estava certo em roubar. Deixa isso bem claro. Não me arrependo porque aquilo... Existe uma diferença entre se arrepender de um voto e dizer que o que ele fez é correto, ou justificar, ou de alguma forma passar pano pro cara, tá? Eu não me arrependo porque naquilo que eu acreditava, ele realmente foi. Tá? Mas, além disso, para além do que eu imaginava, ele fez outra coisa. Tá? Então, não me arrependo de ter votado no Lula 2 vezes e na Dilma 2 vezes. Tá? Agora, que acho errado o que ele fez e acho que se ele, de fato, cometeu algum ilícito, ele tem que ter direito a um processo justo, com ampla defesa e com tudo, e ser condenado ao final com provas e num processo não parcial, tá? Acho, inclusive, que não deveria ser candidato. Eita, tem gente entrando agora ainda. Então é importante a gente definir. Eu me arrependo quando o indivíduo trai aquilo que ele se propôs, tá? Então, eu votei, por exemplo, no Português, acreditando de fato que ele era honesto. Não votei no Silval confiando na honestidade dele, mas no trabalho dele pelo servidor público. Não me arrependo. No Português, como eu votei pensando na honestidade dele, muito mais do que na capacidade, me arrependo.
O Blairo, a mesma coisa. Me arrependo porque o que eu imaginava que ele seria, ele não foi. Conheço uma galera de servidor público que está se arrependendo amargamente de ter votado no Mauro Mendes. Porque o que o Mauro Mendes falou em campanha e o que o Mauro Mendes está fazendo na prática é completamente diferente. Conheço gente que está se arrependendo amargamente de ter votado no Bolsonaro, porque acreditou numa proposta e essa proposta não está se realizando. Tá? Agora, então, a ideia... Agora, isso não quer dizer que você vá aceitar e concordar com qualquer coisa que ele faça. A parte da crítica, a parte do debate político é também você aprender a dizer, olha, está errado. Você está incorreto, você errou. E você aprender a enxergar o erro daquele seu representante. Tá? E tem que saber, tem que dizer que... E às vezes você tem uma ideia, você tem um conceito, o cara segue tudo aquilo certinho, mas ele tem uma atitude que te desagrade, uma atitude que você não goste. Né? Quer ver? Vou dar um exemplo. A Luísa Erundina. Não votei nela, porque não tenho título no São Paulo, mas é uma pessoa que eu admiro absurdamente. Acho ela incrível. Mas acho que ela fez um grande erro, uma grande cagada, na verdade, perdão da palavra, em abrir uma candidatura para presidente da Câmara dos Deputados. Porque isso causou um racha e permitiu que um cara como Arthur Lira, corrupto, um cara vinculado ao Centrão, um cara que tem um histórico de manipulação, chegasse a presidente da casa mais importante do Congresso. Tá? Então, diminui a minha admiração pela Luísa? Não. Mas que ela errou. Tá? Então, saber fazer esse filtro é muito importante. Sandro, eu tenho uma frase para você, respondendo esse seu comentário. Devemos ver quem está apoiando o candidato. Diga-me com quem andas, eu te direi se vou contigo. Para quem... É óbvio que a frase original é diga-me com quem andas, eu te direi quem é. Mas eu não preciso dizer para ninguém quem ele é. Mas eu vou com você. Eu não, cara, amigo. Eu prefiro a versão mais brasileira e menos jesuítica. Então, o direito ele é fruto, as normas são fruto do direito, quando a gente entende elas como regra social, tá? E elas são o direito. As regras são o direito enquanto norma, enquanto lei ou regulamentações, tá? Essas regulamentações, elas surgem de várias espécies diferentes. Originalmente, em muitas passagens, digamos assim, essa norma, ela trabalhava com a chamada autotutela, ou a justiça com as próprias mãos, tá? O problema de fazer justiça com as próprias mãos é sempre que você suja suas mãos. E muito difícil, na verdade eu vou dizer que é praticamente impossível, você ter racionalidade o bastante para depois de alguma forma atingido, separar o que é vingança do que é justiça. Impor a dor, a mesma dor que você experimenta. Então, você não tem noção do outro. Tá? Você não está em condições de auferir a dor do outro. E quando eu falo em dor, é dor financeira, patrimonial, emocional e tudo mais. Também houve a chamada lei de Talião, ou a lei do olho por olho, dente por dente. E claramente também não deu certo. A ideia aqui era você... Aí havia uma estrutura social. Tá? Não era vingança, havia um aparato. Tá? Existia gente que regulamentava, por assim dizer,
a equivalência. Isso. A equivalência do dano, tá? Mas também não deu certo, tá? Por exemplo, o cara me roubou meu dinheiro, e aí gastou o dinheiro. Aí eu pego ele. Eu, teoricamente, tenho que roubá-lo e pegar o dinheiro dele. E se ele não tiver? Ah, beleza, ele vai trabalhar para pagar. Não é bem olho por olho, dente por dente, mas dá para ir pagando, tá? Outra. Construir a minha casa com as minhas próprias mãos, eu e os meus filhos. Estudo, botei meu sangue, meu amor, minha dedicação. Aí vem um cara e, sei lá, com um trator derruba a minha casa. Pela lei de Talião, eu vou lá e pego a casa dele. Não vou nem entrar no mérito se a casa dele tem o mesmo tamanho da minha. Mas não é a minha casa, a casa que eu construí. Há um valor moral, há um valor afetivo, há uma questão psicológica por trás. Tá? Além disso, existe uma outra questão também muito importante, tá? Que é a questão logística. Que é a mesma questão, semelhante ao roubo, tá? Como é que funciona se não tiver? Então, sei lá, o cara invade aqui e estupra minha filha. Teoricamente, eu poderia ir lá e estuprar a filha dele. Mas, e aí? Quem é que... Como? Primeiro que eu estuprar, o que a filha dele tem a ver com a história? Segundo, e se ele não tem filha? Não tem uma esposa, não tem uma mãe, não tem ninguém? Vocês estão entendendo como que não dava certo? Como é que fica a justiça? Tem uma que não tá, mas a gente já comentou sobre ela, as ordálias, os juízos divinos, que teve muito em voga na época da Idade Média, da Santa Inquisição. Também foi usado pelo Tribunal da Alta Execução, que é exatamente a mesma coisa da Inquisição, só que para os anglicanos. Não muda bosta nenhuma na prática. Tá? É só um tribunal de exceção buscando aqueles que são contrários àqueles que consideram certo. Tá? Enfim. A questão da Santa Inquisição, dessas ordalhas, elas eram muito questionáveis, lógico, porque necessitavam de uma presença divina. E a gente não sabia se viria ou não. No fim das contas, acabou consagrada, acabou baseada a justiça estatal, a tutela estatal. Tá? O Estado passa a ter o poder exclusivo de justiça. É o Estado quem faz a justiça. É o Estado quem vai, imagina-se, de forma isenta e imparcial, entender o que aconteceu, como aconteceu, aplicar a lei e fazer justiça. Tá? Simples assim. A partir desse momento, o Estado passa a ter uma autoridade, tá, para usar os meios necessários, incluindo força, violência, coerção, tá, para fazer valer regras de convivência, para fazer com que a lei possa ser cumprida. Aí cabem alguns comentários sobre essa situação. Tá? Comentário número 1, que talvez seja o mais tranquilo de todos. Existe exceção, tá, gente? Existem exceções que são caso da legítima defesa, caso do estado de necessidade, a impossibilidade de você ter outra conduta. São situações em que a sociedade, o direito, ele admite uma utilização pessoal e parcial da força. Ou seja, não seria o Estado, seria o indivíduo quem poderia utilizar a força. Tá? Inclusive, existe uma regra chamada legítima defesa putativa, que vocês vão aprender em direito penal, que é bem interessante.
E se você se encontra num estado de ameaça, está sendo ameaçado, e encontra o causador dessa ameaça, você tem o direito de agir antes que ele haja. Daí seria a legítima defesa própria, porque ele não está te agredindo, mas como você acredita que existem razões para que ele possa te agredir, e ele toma uma conduta suspeita, você pode agredi-lo, pode agir antes, e mesmo assim ser considerado inocente. Tá? Ok. Segunda questão que a gente fala, que eu tenho que fazer, é a questão do Estado e o uso da violência. Tá? Estado e o uso da coerção. Isso funciona muito bem no papel, isso funciona muito bem na teoria, gente. Mas quando a gente anda um pouquinho, a gente se adianta e vai, por exemplo, para a prática, aí a gente entende bem diferente, tá? Quero que vocês me digam se em algum momento da vida de vocês presenciaram uma invasão, um troca de tiro, um tiro pra caramba, num condomínio fechado, um Alphaville da vida. Tiveram alguma notícia disso? Duvido. Não existe. Mesmo que quem esteja lá naquele condomínio fechado seja comprovadamente criminoso, a polícia entra piano mansinho, tá? Mas não sai atirando a esmo igual na favela, né, Sandro? Matando 28 pessoas, sendo que das 28, 3 só tinham mandado de prisão em aberto, são 25 que deveriam ser considerados inocentes até prova em contrário. Tá? Ninguém sabe se realmente era bandido ou não, de fato, mas que já foram julgadas, não só pelo delegado responsável do caso, mas pelo vice-presidente, que falou, abre aspas, tudo bandido, fecha aspas. Tá? Tudo isso. Quantas vezes vocês já assistiram? Eu assisti muitas. E, gente, é uma das cenas mais terríveis que eu já presenciei e que já assisti. É uma desocupação de uma terra, de uma propriedade, por famílias. Que foram ocupados por famílias. Tá? Principalmente se essa terra é urbana, se esse terreno é urbano. Você vê as pessoas que simplesmente não tem para onde ir, não tem pintos tão furados, que ninguém mora em acampamento, ninguém mora em barraco, ninguém mora em ocupação porque quer, porque tem outra opção, tá? Mora porque tem que escolher, tá na escolha entre botar comida na mesa e pagar o aluguel, e aí elas escolhem botar comida na mesa e invadir um terreno, tá? Principalmente quando se trata de terreno urbano. Tem gente acampada na margem de BR, na estrada, no meio do sem terra, que é sem vergonha? Tem. Agora, terreno urbano é mais complicado de ter esse tipo de gente, esse tipo de golpista. E mesmo dentro dos terrenos rurais, você vai ter para cada 100 pessoas, 1, 2, 5 no máximo, que têm intenções ruins. A maioria são pessoas que estão sem opção também. E aí você vê essas pessoas, às vezes, sem poder tirar o que é seu, as coisinhas. O cara já não tem quase nada. E aí vem um trator passando por cima, as pessoas chorando, tá? Chorando porque perdeu tudo. Tá? O fato deles estarem invadindo, Sandro, não quer dizer que eles sejam bagunçados. Tá? Normalmente, eles estão muito organizados e eles dividem de uma forma muito igual, porque tá todo mundo no mesmo bar. Então, sim, eles são organizados. Tá? E aí eu já vi isso acontecer. Vem polícia, arma de choque, arma de bala de borracha, trator, destruindo tudo e dane-se. Agora, se eu falar para vocês, por exemplo, que o João Dória, governador de São Paulo, ele invadiu uma área
de, acho que tá 700 metros por 1 quilômetro, não troço assim. 1.700, 1.000 e cacetada de metros quadrados, mais de quilômetro quadrado. Ele invadiu, cercou e anexou a casa dele. Terra pública, tá? Aí. E aí, o que acontece? Você vai numa invasão de um MTST, os caras constroem o próprio barraco, normalmente em sistema de mutirão, com madeirite, com lona, com ternite velha, ou o Dória. E assim, eu não tô falando isso de, disseram, não. Ele foi condenado pela Justiça de São Paulo. Tem sentença transitada em julgado, sentença irrecorrível, tá? Do Dória, mandando ele desocupar aquela área, porque aquela área não é dele. Não sou eu que estou dizendo, é um juiz. Um juiz não, um desembargador, já disseram. Tá? Pergunta se o Estado botou, mesmo antes dele ser governador, pergunta se o Estado botou trator para derrubar o que está lá. Não foi. Tá? Por que que para uns é uma coisa e para outros é outra, tá? Edmilson, os maiores grileiros de terra no Brasil são milionários. Edmilson, eu juro pra você que eu ouvi um cara lá de Campos de Juiz. Eu juro pra você. A gente conversando, a filha dele era aluna da minha esposa e aí foi feita uma confraternização, ele tava lá e a gente conversando. E ele falou, mas descendo cacete no MST. Um bando de vagabundo, um bando de não sei o quê, vagabundo que não quer trabalhar, não sei o quê, não quer pagar pelo que tem. Só que eu sabia, porque o processo dele corre, e ele tinha ganhado a terra do Estado. Ele não pagou 1 centavo pela terra onde ele estava. Foi terra dada na marcha pro hoje. Só que a fazenda dele, que ele plantava soja, era maior do que assentamentos inteiros. Dirá o lotinho que o MST, que o assentado ganha. Eu não entendo muito de terra, mas esse aqui era muito grande, era enorme a fazenda do cara. Para começar, era fazenda, né? Aí o cara fala que é vagabundo porque não quer pagar a terra e ele não pagou a dele. Eu não estou dizendo que ele está errado, ele aproveitou, houve um movimento tal, mas dizer que... como é que ele pode dizer que o cara tem que pagar pela terra se ele não pagou pela terra dele? Olha a hipocrisia da coisa. Tá? Sim, a grilagem de terra, de pequena porção de terra no Brasil, é ridícula. Não chega a 18%. Tá? A maior parte, até mais de 80% da terra grilada no Brasil, é de grandes proprietários. Tá? É de grande proprietário. Vai olhar as grandes usucapiões que estão rodando no Brasil, você vai ver que rural é pouquíssimo que é de pequena propriedade rural. É o cara que comprou um pedaço de terra do Zé, só que daí o Zé não era o dono, tomou um golpe e ficou lá. Tá? A verdade é essa. Então, quando a gente pensa em violência, em uso da violência, em uso da força pelo Estado, é muito importante que a gente faça essa ressalva. Eu não estou dizendo aqui defendendo um ou defendendo o outro, mas que ou você vai na conversa, vai no diálogo com todo mundo, ou você bota o trator em cima da terra do Dória também. Tá? Essa é a verdade. Eles conseguem fazer isso por causa da corrupção. Porque as terras são da União. Se essa quisesse, poderia fazer o despejo. Poderia. Não tem interesse. Tá? E aí entra uma outra questão muito importante. Aí é talvez a terceira consideração que a gente precisa fazer. Que quando a gente fala em violência e coerção, ela é estatal como um todo, mas quando a gente fala de terra, existe um conceito dentro da Constituição que é a função social da propriedade. Tá?
Então, se a propriedade não cumpre a sua função social, ela tem que ser, e aí faz parte da coerção da força estatal, o Estado tem que ir lá e tirar aquela propriedade e dar para outra pessoa, para que haja uma utilização justa. A Amanda, é verdade, ainda muitos acham que os coitados que estão nessas terras são sem vergonha, mas eu até descobri que o focinho de porco numa tomada é uma longa caminhada. Gente, só para constar, eu tô lendo, porque esses comentários eles não aparecem na gravação, tá? Então eu tô lendo para quem assista depois da gravação, sábado, o meu registro estava só respondendo, percebi que o pessoal não tinha ideia do que eu estava respondendo. Mas é verdade, Amanda, tá? Sempre existe o safado, sempre existe o golpista, e existe aquele que tá lá porque precisa, tá? Então assim, o MST é um bando de vagabundo que... Tá, vamos parar pra pensar. Quem é do movimento do Sem Terra? Quem fundou o movimento do Sem Terra? É aquele cara que trabalhou a vida inteira na fazenda, na propriedade que não era dele, trabalhou de empregado. Aí o patrão, o dono da terra, ganhou uma grana e trocou 30 funcionários, 50 funcionários, 100 funcionários por um trator. Este indivíduo não sabe fazer nada além de cuidar de terra. Se ele for para a cidade, ele provavelmente vai virar mendigo, porque ou ele vai virar chapa, ou ele vai virar carregador. Ele não tem... Muitas vezes ele é semi-analfabeto, se não for analfabeto. O cara entende de plantação melhor do que agrônomo, muitas vezes. Conheço gente semi-analfabeta, tá? Que estudou até segunda, terceira, quarta série, que mal sabe escrever o nome. Ele não é analfabeto oficialmente, porque ele sabe escrever o nome, assinar o nome. Ele não sabe ler, não sabe nada. Mas se você sentar ele, botar ele numa terra e botar um agrônomo formado, tá? Desses agroboy de caminhonete bonita, que o papai tá bancando na faculdade, esse cara, esse lavrador vai jantar o agrônomo. Tá? Não vai saber para onde vem a pancada. Porque ele sabe muito do que ele faz. Mas ele só sabe isso também. Qualquer outra função ele não vai dar conta de fazer. Qual é a opção dele? O que ele pode fazer? Ele vai para a beira de uma estrada, vai invadir uma fazenda, tá? Porque existe um conceito constitucional que diz que se aquela propriedade não tem utilidade social, se ela não cumpre o seu papel, ela tem que ser desapropriada, ela precisa ser desapropriada e ser reorganizada, ser entregue para quem vai fazer algo de útil, para quem vai fazer alguma coisa, tá? E esse é o papel tanto do movimento Sem Terra quanto do movimento do Sem Teto. Vocês acreditam que existem 6 milhões de pessoas morando nas ruas, pessoas sem casa? E aí é sem casa própria, sem casa alugada, sem casa cedida, sem moradia no Brasil. 6 milhões de pessoas. Não são famílias, são pessoas. E existem 7 milhões de casas fechadas, vazias, sem ninguém. E quando a gente fala em 7 milhões de casas vazias e fechadas, não são casas que está vazia por 30 dias, 40 dias, um mês, 6 meses, porque o cara está tentando vender, ou porque... não, estou reformando. Não, está reformando, está ocupada. Estou colocando para venda num preço justo, um preço acessível, mas o negócio está ruim. Eu estou falando de casa que está perdida, prédio público abandonado, casa, propriedade, imóvel no centro da cidade que está lá esperando valorizar terreno, tá servindo de especulação imobiliária. Ou seja, tem mais casa do que gente nessa conta. Por que é que não se cumpre a Constituição logo de uma vez? O grande problema no Brasil, na área agrária, é o comércio da terra. Pois acredito que o título de terra não deve ser dado com menos de 25 anos.
Olha, Sandro, eu não sei se eu concordo com prazo de tempo. Eu concordo muito mais com utilidade. Eu vou contar uma história para vocês nesse sentido, porque tudo isso aqui faz parte da força da correção do Estado. Vou deixar isso bem claro. Isso faz parte de direito público, inclusive. A gente vai ver daqui a pouco. Minha mãe, ela trabalha no Empaer, até o mês que vem, provavelmente. Ela trabalha na Empaer. Não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa de assistência rural, extensão rural, o pessoal que dá apoio para o pequeno produtor rural, tá? Gratuito, sem custo nenhum para o produtor, faz projetos, trabalha. E o Mauro Mendes quer extinguir, queria extinguir a Empaer, não vai conseguir, agora está demitindo todo mundo que é mais antigo, tá? Vocês devem ter ouvido ele falar, quem acompanha a política estadual deve ter ouvido ele falar. Ele chegou ao cúmulo de dizer que a moça do cafezinho ganha 25 mil. Na verdade, alguns técnicos, alguns funcionários ganham realmente um valor desse. Os caras têm 30 anos. A minha mãe entrou no Empaer 2 anos, deu nascer. Ela tem quase 40 anos de empresa. Vai subindo na carreira, vai progredindo. É natural isso, faz parte do serviço público. Na verdade, a grande vantagem do serviço público. Você não consegue muito mais do que isso. Você não ganha dinheiro. Você tem um estável e, além disso, você vai subindo, vai melhorando, faz parte da carreira. Enfim, ela estava fazendo um levantamento junto com o INCRA de um assentamento em casa. E aí ela descobriu, foi descobrindo algumas pessoas e tal, e uma coisa que ela descobriu foi o seguinte: teve um cara, um daqueles, sabe, de 100 um é vagabundo? Então, um vagabundo. Ficou acampado só para ganhar a terra, ganhou a terra e vendeu. Primeira oportunidade que ele teve, ele vendeu. Tá? Um cara desse não deve nunca mais entrar numa fila de terra, de jeito nenhum. Um cara desse não deve ganhar nem benefício de Bolsa Família. Nenhum tipo de benefício, porque ele teve um e jogou fora. Tá? A não ser que ele tenha um bom motivo para fazer aquilo, que eu acho que não tem, não é para ter, não pode vender. E uma senhora comprou. Eu não sei se vocês sabem, mas não é possível vender o terreno de assentamento durante um período. Tem um período, normalmente é o período da uso capião, que seriam 10 anos. Né? Então, antes desse período, você não pode negociar aquela terra, porque ela é concedida pelo governo. Se você sair, o governo vai tomar, teoricamente deveria tomar de volta e colocar uma outra pessoa da fila da reforma agrária. Mas uma senhora já aposentada comprou. Ela acho que um filho, um neto, um negócio. E chegaram lá, tadinho, inocente, não tinha ideia também, semi-analfabeto, e realmente fez daquele lugar uma propriedade útil. Ela plantou, botou gado, fez projetos. Era uma das propriedades mais produtivas do assentamento. E aí, o que acontece? Nós trabalhamos com INCRA, Sandro. O pessoal foi, em tese, tá? O pessoal do INCRA falou, em tese, essa mulher deveria ser despejada, porque ela não pode comprar. E ela não teria direito a indenização nenhuma, porque, em princípio, ela comprou errado. Quem teria que indenizar ela seria o vendedor. Mas o povo que viu foi desesperado. Você não pode tirar. O próprio pessoal do assentamento falou, não, como que vai? Resultado, conseguiram um parecer jurídico que ela, apesar de irregular, ela estaria dentro da função social da propriedade. Ela cumpria o requisito essencial da Constituição, que é de fazer a terra ser produtiva. Esse levantamento foi próximo da época de dar o título definitivo. Acabou que ela teve que ficar mais um período de prova sem o título definitivo, como ela não tinha opção, nenhuma ideia de sair dali, ela não se importou com isso. Ficou acho que mais 5 anos para daí poder ganhar o título definitivo. E aí ela conseguiu. Mas baseado nisso, tá? Então, a ideia é que a regra de convivência, as regras sociais,
elas possam ser mais importantes do que a lei propriamente dita. Quando a lei, toda essa volta que eu dei, toda essa conversa, justamente quer dizer isso. Quando a lei é impositiva, tá, há uma necessidade muito grande de você adaptar a sociedade à lei. E isso não é legal. É a lei que tem que se adaptar à sociedade, sempre. Então é necessário lidar com a lei dentro do que a sociedade considera como correto. Tá? E aí, só para finalizar esse caso, essa tutela estatal, é importante que a gente ressalte mais uma questãozinha, tá? Que é um retorno controlado e limitado, estabelecido, bem escrito assim numa caixinha, tá? Da autotutela. Esse retorno se chama conciliação e mediação. Tá? O conceito de conciliação e mediação nada mais é do que a autotutela. Tá? As pessoas fazendo justiça. Tá? Então o Estado, digamos assim, cede essa autoridade para o indivíduo. E os indivíduos tomam. Porque muitas vezes, qual que é a ideia? Você apresenta um caso. Vocês lembram? Bom, acho que todo mundo já deve ter ouvido a história do rei Salomão, né, em que duas mulheres se apresentaram como mãe de uma criança. A solução dele foi simples. Parte o moleque no meio. Fica metade para cada um. Tá? Apesar de a gente saber que ele fez isso para forçar a mãe falsa mãe a aceitar, para ver a reação dela, mas basicamente é muito parecido com o que a gente pode sofrer dentro do direito. Às vezes você busca a solução do seu problema judicialmente e você tem uma resolução que não é boa nem para A, nem para B, nem para um lado, nem para o outro. Sai todo mundo insatisfeito. Depois de um dispendioso, longo, cansativo, demorado processo judicial. Movimentou um monte de coisa. Então, o que é feito? O que busca-se nesse momento? Uma composição amigável. Algo que seja bom para os dois. E aí, nessa perspectiva, a gente tem a estrutura da mediação e da conciliação. Tá? São diferentes. Conciliação é uma coisa e mediação é outra. Vale destacar que a arbitragem, convenção de arbitragem, que não é mais prevista no ordenamento jurídico brasileiro, não era autotutela. Era só transferência de tutela. Sai do Estado para uma outra pessoa, mas ela também impõe. O árbitro, tá? Não existe juiz arbitral, mas o árbitro, ele diz, você está certo e você está errado. Ponto. Vocês são obrigados. Existe ainda a figura do árbitro em algumas situações. A lei de recuperação e falência prevê arbitragem, algumas, mas não é muito usado. Tá? É mais estimulada a conciliação e mediação porque as partes têm o poder de decidir, propriamente dito. Tá? E é interessante como a gente trabalha com isso. Se ela for bem feita, é muito legal. Eu sou mediador certificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e sou instrutor de mediação pelo Conselho Nacional de Justiça. E é bem legal a gente trabalhar com isso, desde que seja bem feita, tá? Por exemplo, uma vez eu peguei um caso de um cara, mediação família, a maior parte de família. Tem muita coisa de banco também. Tem mediação de família, a mulher reclamando da pensão, né? O cara falou, não, eu vou pagar tanto. Aí você olha o processo, dá uma olhada no cara. Eu vou pagar R$500, o cara ganha 1.000. Como é que você vai querer pagar R$500? Se for metade do seu salário? Aí você dá uma apertada no cara, você percebe que o que ele está fazendo é só para ganhar tempo. Então um bom mediador vai dizer, não, você não tem condições, não serve. Vamos fazer um negócio que seja bom, seja útil, que você vá dar conta de honrar, porque a ideia é que a gente não tenha que voltar mais aqui. Tá? Já aconteceu também, mesma situação, o cara ofereceu um valor mais alto de pensão, a gente vai conversar com ele no individual, no privado,
Ele falou, não, é porque eu tenho um outro serviço, assim, por fora, mas ela não sabe, é extraoficial, mas eu ganho tanto, eu dou conta. Ah, beleza, então. Aí é outra conversa. Aí tudo bem. Você tem que ter esse jogo de cintura, e uma certa isenção, que nem sempre eu conseguia. Quando um cara, por exemplo, teve a audácia de oferecer R$50 de pensão e achar que tava pagando era muito, eu perdi a paciência. Eu falei, tá, é louco, você nunca comprou R$50 e não compra nem uma caixa de leite e um pacote de fralda pro seu filho, pelo amor de Deus. Meu companheiro, porque normalmente a mediação é feita em 2, né? Meu colega de mediação olhou pra minha cara e falou, perdi a compostura, né? Eu falei, perdi. Termina aí que eu tenho que sair, que eu vou acabar xingando esse cara. R$50 de pensão. Nossa, sério. Não foi muito tempo não, foi esses dias, foi 2019, eu acho. 18, final de 2018, 2019. Tipo assim, há 10 anos atrás que R$50 era dinheiro. Não, foi agora. Só. Querem parar por hoje? Continuar amanhã ou a gente continua? Estamos liberados até segunda que vem, dia 21.